10 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, disse-lhe: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via uma visão, um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar as vistas. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, muitos males fez aos teus fiéis em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrei tudo o que terá que padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para te receberes a vista, recobrares a vista, e ficares cheios do Espírito Santo. E no mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escama, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado, e depois tomou o alimento, sentiu-se forte. Palavra do Senhor, responde comigo. Graças a Deus. Irmãos, para a gente contextualizar um pouco esta passagem, conta a história de Saulo. Quem era Saulo? Saulo perseguia os cristãos. E um detalhe: Saulo tinha, como se fosse nos dias de hoje, um mandado de prisão. Ele tinha carta para poder ter a autoridade de prender homens e mulheres que seguiam doutrina diferente a dele. Mas então, um certo dia, irmãos, eu preciso que vocês olhem para cá, por favor. Não dispersa não, eu preciso que vocês entendam uma palavra. Um certo dia, então, Saulo, a caminho de Damasco, uma luz o envolveu. E naquele momento que Saulo se é envolvido por aquela luz, uma voz do céu diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, Saulo diz: és tu, Senhor, o que queres de mim? Percebe aí, irmãos, que Saulo, ele era um homem fiel. Não era fiel a Jesus, mas ele era fiel à doutrina deles. Mas naquele momento em que Saulo então ouve a voz do Senhor, ele já fala: o que queres de mim? Olhando para o chão, diz a palavra que Saulo caiu do cavalo, né? Mas eu não sei se tinha cavalo lá não. Saulo então, irmãos, fica cego. Naquele momento, na luz de Cristo, Saulo então fica cego. E então ele precisa entrar na cidade. Mas aí é claro, de que forma ele cego não conseguia entrar. Então pegaram ele e conduziram ele para a cidade. Um detalhe: as pessoas que estavam em sua companhia subitamente ouviam a voz, aquela voz, mas não via ninguém, porque claro, era a voz do Senhor. E então Saulo, agora cego, é conduzido para aquela cidade. Ficou 3 dias, diz a Bíblia, sem comer e sem beber. É então aí que entra a história de Ananias. Quem era Ananias? Um servozinho, um discípulo de Cristo, muito simples,
você ia até a casa e imporia as mãos sobre um homem chamado Paulo. Na casa, a gente percebe que ele tem que ser essa palavra, esquivou. Está certo, gente? Ou seja, ele não queria ir. Percebe que ele falou assim: ó, Senhor, eu já ouvi falar muito desse homem. Esse homem tem autoridade, ou seja, é um cara que tem poder na cidade, e aquele pinta e bota, para ficar mais fácil de entender. E nessa hora que ele fala assim, o Senhor fala, mas o Senhor disse: vai, porque este homem é para mim instrumento escolhido que levará o meu nome a todas as nações dos reis e dos filhos de Israel. Pode aplaudir de novo, por favor. Irmãos, o que nós precisamos entender aqui é que quando Deus tem plano para a nossa vida, não importa de onde você veio e o que você fez e quem você é. Percebe que aqui Saulo, porque antes da conversão era Saulo. Percebe que aqui Saulo era aquele homem que perseguia todo mundo, perseguia os cristãos, fazia um pampeta danado, uma arruaça, o povo tinha medo dele. Mas ainda assim, havia um plano de Deus na vida daquele homem, mesmo ele sendo aquele que perseguia os cristãos. E quando Ananias fala assim: esse homem é perigoso, esse homem tem fama de gente ruim aqui que prende os outros, o Senhor falou: não se preocupa, vai, simplesmente vai lá, coloca as mãos sobre ele para que se recobre a vista, porque esse homem vai ser para mim instrumento para todas as nações. Ou seja, Saulo, ainda incrédulo, ainda perseguidor dos cristãos, mas havia um plano de Deus para ele. E o plano de Deus para ele era o quê? É que faria deste homem um grande apóstolo. É o que ele é hoje, sim ou não? E não tem como falar de Saulo, de Paulo, sem falar do Espírito Santo, que era um homem que impunha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. O texto vai dizer que então Ananias coloca as mãos sobre Saulo. Saulo recupera as vistas e fica cheio do Espírito Santo. Pode aplaudir, por favor. E nessa noite, filhos e filhas, Deus te trouxe aqui para curar da sua enfermidade, quem sabe humana, mas também para te encher do poder de Deus. Nessa noite, assim como Saulo, eu não sei por onde você andou, eu não sei que tipo de Deus você serviu até hoje, mas hoje, assim como Deus abriu, Ananias, usado por Deus para abrir os olhos de Saulo, hoje o Senhor talvez não quer abrir os seus olhos carnais, mas quer abrir os seus olhos espirituais, porque ali havia uma grande proposta de Deus, irmã Maria. Não era apenas a cegueira física de Saulo, mas abrir os olhos de Saulo para a realidade de um Deus de verdade, um Deus que cura, um Deus que liberta. E interessante que Saulo imediatamente saiu dali fazendo tudo o contrário do que ele fazia, testemunhando a experiência que ele teve com Deus. E nessa noite, filhos e filhas, Deus te trouxe aqui para essa experiência. Eu não quero saber se você foi Saulo no passado ou se você é um Paulo agora convertido. O que importa é que hoje Deus, Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer tirar você da cegueira, Ele quer tirar você dessa forma que você pensa, Ele quer transformar hoje o seu comportamento. Veja que Saulo então era aquele homem que perseguia, e quando ele teve esse encontro, esse contato com essa luz de Cristo, ele fica cego, mas havia um propósito. Havia um propósito. Veja que a palavra vai dizendo: eu mostrarei tudo o que ele vai passar. Então Deus queria trabalhar na vida dele desta forma. Foi necessário então, porque quem sabe, queridos, se ele não tivesse tido essa cegueira de 3 dias, quem sabe ele ia continuar sendo Saulo arrogante, prepotente e perseguidor, sim ou não?
lado, ele então reconhece que o Senhor é o Senhor. Paulo agora convertido, eu não vou dar sequência do texto, porque vocês já sabem. Vocês já sabem que depois da conversão de Saulo, o quanto ele sofreu também. O homem que perseguia agora passa a ser propagador da palavra. O homem que perseguia agora passa a ser então defensor da palavra. O homem que perseguia agora passa a denunciar as coisas da época. E você já conhece, dia desses a Rosimeire pregava sobre isso aqui, sobre Saulo e Silas na prisão, sobre uma mulher que tinha um espírito chamado Pintão, e que Saulo, essa mulher era usada para que os grandes ganhavam dinheiro em cima dessa. E ele denunciou tudo isso. Mas nós não vamos falar disso, vamos falar da cegueira então e do encontro com Jesus. Foi necessário Saulo ficar cego por 3 dias para então ele ser batizado com o Espírito Santo, para então ele ter essa experiência do poder de Deus. Agora, irmãos, olha aqui para nós. Jesus, ele faz do jeito dele e ele usa do jeito dele. Ananias não era um homem importante, não. Ananias era um coitadinho, talvez. Diz a Bíblia que Ananias, ele era discípulo. Discípulo é quem segue, não é isso, Rodrigo? É que nem nós, os malucos que vai onde quer Jesus, onde quer Jesus, irmão. Ananias era simplesmente um discípulo. Ele não era uma pessoa importante, um pregador. Não, ele era um discípulo, ele simplesmente seguia. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. Simplesmente isso. Ananias era apenas um seguidor, mas foi ele que o Senhor disse. Ananias respondeu: Senhor, vai e põe as tuas mãos. Interessante, né? Eu começo a imaginar. O Senhor então fala: Ananias, ei, olha aqui para mim. O Senhor deu detalhes. Ananias, é o seguinte: você vai na casa da esquina, na casa do tal tirano, aleluia. Lá tem um homem chamado Saulo, e é preciso que você coloque as suas mãos sobre ele, para que ele se recupere as vistas. Você entendeu aí, meu irmão? Você entendeu aí? Aí às vezes quando parece para você: mas eu não sou capaz, lá ele se acovardar. Não é você que faz, não, é o Espírito Santo que faz em você. Estou me arrepiando, porque é você que Deus quer usar. É você no seu jeitinho aí que Deus quer usar para fazer milagre na vida de outras pessoas, para abrir os olhos de outras pessoas. Da mesma forma que o Senhor então usou Ananias. Ananias querendo escapar: Senhor, eu já me falar desse cara perigoso. Não, vai lá, porque esse é o cara que vai me representar. Esse é o homem que vai ser meu instrumento para levar o meu nome para todas as nações. Aplauda de novo. Olha o movimento, só fala assim: é você. Fala esse movimento, fala: é você. É você, o homem do fogo. É você que Deus quer usar para esparramar fogo no mundo, para você poder mostrar que o Senhor é o Senhor. É Deus que cura, que liberta, que transforma. É você. Fala de novo: para você. Fala aí: é você. Fala comigo, fala: é você. É você que o Senhor vai usar como instrumento para levar o nome do Senhor para todas as nações. Agora aplauda de novo. Um detalhe. A partir daqui
recebe o Espírito Santo. Quando Ananias coloca as mãos, aquele homenzinho simples, quando Ananias coloca as mãos sobre Saulo, a conversão acontece, o homem se enche do poder de Deus, e agora ele não se levanta, ele se alimenta, e ele vai para outras terras, testemunhar que só o Senhor é o Senhor. Para contigo, por favor, só o Senhor é o Senhor, e não há outro, não tem jeito, você não vai lugar nenhum, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus. É assim. Sabe, irmão, não dá para pegar um Jesus, não. Não dá para pegar um Deusinho, não. Nós temos que entregar esse Jesus que cura, que liberta, esse Jesus que tem planos para você. Olha para o irmão do lado e fala: escuta aqui. Você quer ter essa experiência, desse poder, desse mesmo Espírito que Ananias, através das suas mãos, colocou pela misericórdia de Deus na vida de Saulo? Você quer, não? Fala para ele, pega a mão dele. Para, não, fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. O ministério não se preocupa, não. Aquilo que Deus colocou no coração de vocês, cantem. E nós vamos clamar o poder de Deus.